Nordeste, a Copa dos Clássicos. Você confere aqui no Fox Sports. Mano, ontem nós recebemos aqui o Zeca Brito. Eu vi. O Zeca Brito. A taça, contei a história da taça da Copa do Nordeste, Bonito, dos 9 anéis. Cada anel representa um estado do Nordeste. Bacana. É a mesma taça desde 2015. E, galera, ontem aqui, ó, chegou à seguinte conclusão. Fortaleza e Bahia são os grandes favoritos. Você concorda? Concordo. Eu, inclusive, acho que o Fortaleza está um passo à frente. É? A permanência do Rogério Ceni ali, eu acho que faz toda a diferença, cara. O Rogério é um cara que caiu como uma luva ali no Fortaleza. É um cara que simboliza demais a imagem do que é o Fortaleza hoje, o crescimento do Fortaleza dentro do futebol nordestino. E concordo também, cara, a permanência do Roger aí na frente do Bahia, os reforços que o Bahia tem feito também, as contratações que o Bahia tem investido, eu acho que o Bahia também chega forte. Mas ainda acho que o Fortaleza está um passinho à frente. Olha, eu não descarto, viu, Paulo Lima? Ceará e também não descarto o Sport. Mas eu falei ontem aqui também, eu tô com o Mano. Depois o Hamilton até lembrou, e o Bahia? E a gente ficou nessa gangorra aí. Mas eu também acho que, não pelo Roger, que também é excelente, mas a estrutura do Fortaleza esse ano, com a continuidade, contratações, o Bahia também se mexeu muito. Vai ser um duelo muito bom, né? A Copa do Nordeste vai ser um atrativo, mas acho que o Fortaleza também, ao meu ver, tem um gostinho a mais não de favorito, mas de time que pode chegar na decisão e levar a taça. Olha, eu boto nessa lista aí o Ceará e o Sport também. Sport, se você quiser acompanhar aí o Sport em ação, vai estrear sábado com transmissão do Fox Sports, hein? Aqui mesmo, no Fox Sports, CSA e Sport, jogaço. Aliás... Hoje também tem jogo, né, o Calheiros? Hoje também tem jogo na Copa do Nordeste. Hoje tem Náutico e River. Náutico e River. River do Piauí. River do Piauí, isso aí. Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos, atração aqui nos canais Fox Sports. Galera, primeiro clássico dos milhões da temporada. Mais do mesmo, né? Deu o Flamengo. E, olha, aguenta agora a corneta. Pois é, no Maracanã rolou o clássico, sem as grandes estrelas, né? De Vasco e de Flamengo. Melhor para a garotada do rubro-negro. Olha aí. Vasco e Flamengo, Maracanã e uma noite diferente. Com os principais jogadores ainda em férias, o rubro-negro tem utilizado um time de jovens no estadual. Ao que o rival respondeu, para poupar os titulares por conta do pouco tempo de pré-temporada, Abel Braga também usou uma equipe reserva, o que dividiu opiniões. Tem um jogo dia 5 agora de fevereiro pela Sul-Americana. Eles têm que preparar o time titular, eles têm que pegar entrosamento. Por que não coloca o time titular para jogar? Olha, pro Carioca, que é um campeonato que a gente está visando menos esse ano, até porque pelos campeonatos que a gente ganhou no ano passado, eu acho que é uma boa opção, até porque dá uma visibilidade pros moleques, uma confiança. Se o Vasco perder hoje, ou empatar com um time junior, um sub-20 do Flamengo, daqui a 2, 3 anos a gente esquece isso é normal. Agora, se o Vasco entra com um time titular e consegue marcar 2, 3, 4, 5 gols em cima do Flamengo, isso fica para sempre. Isso fica daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Então, eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Mesmo assim, o Vasco começou o jogo assustando. A blitz deu resultado e Ribamar fez o primeiro gol da noite. Festa vascaína, que durou pouco. Gol anulado pelo VAR. Foi os primeiros 30 minutos que nós fizemos. O termo era esse, nós amassamos. Estávamos nos dando a bola de graça, a gente insistindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram. Deu uma hora que não deu. A gente não fazia um jogo como nesse momento, a gente pensava fazer, justamente porque dávamos um pouco de campo demais para o Vasco. Uma equipe leve, técnica, que conseguiu empurrar a gente um pouquinho para trás. Depois da parada técnica eu ajustei, eu acho que a gente tinha que se posicionar um pouco melhor, entrar um pouco mais em linha de passe, conseguir ficar um pouco mais com a bola, fazer melhor os encaixes. E aí eu acho que a gente conseguiu melhorar até o final do primeiro tempo. O Flamengo demorou a se acertar, mas quando foi ao ataque, chegou com tudo. Luiz Henrique teve a chance, mas a bola ficou na trave. 1 minuto depois, o ataque rubro-negro foi letal. Cruzamento de Ramon e Lucas Silva. Sozinho, não desperdiçou. A superação de quem na estreia chegou a receber vaias. No sábado eu saí com algumas vaias e que eu disse que nada melhor do que um dia após o outro.
que hoje na quarta iria ter um desafio e quem sabe eu sairia aplaudido, e estávamos preparados. E graças a Deus eu tive a oportunidade ali de concluir em gol e hoje, graças a Deus, o gol saiu, então eu tenho que parabenizar a equipe. O próprio Lucas Silva poderia ter aumentado a vantagem, mas faltou pontaria. Sob os olhares de Jorge Jesus, as joias do Ninho ganhavam a aprovação das arquibancadas. Também a gente tem que lembrar que o Jorge Jesus também está observando essa garotada. Ele sabe que tem talentos como o Mateuzinho, o Moura, o pessoal que está despontando, está com consistência e pode agregar sempre para ele. Então, não só também trazer jogadores de fora, mas aproveitar os talentos da casa, né? O Flamengo sempre tem uma tradição disso, muito importante. Eu espero que eles possam aproveitar isso ao longo do ano. No segundo tempo, o nível técnico caiu. O Vasco até tentou, mas não teve forças para buscar o empate. No fim, o Flamengo ampliou com Vitor Gabriel, que mostrou oportunismo, mas o gol foi anulado. A arbitragem marcou impedimento. Final, 1-0 Flamengo. Na próxima rodada, os rivais jogam fora de casa. Os garotos do Flamengo têm pela frente o Volta Redonda, enquanto o Vasco encara o Boa Vista. Provavelmente com o time considerado o principal. Nós vamos encarar como um jogo importante, nós vamos tentar ganhar, nós vamos querer fazer o possível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos consciência que nós ainda estamos em preparação. Jogo equilibrado, com ingredientes incomuns, mas cheio de rivalidade. Na noite diferente do Maraca, os rubro-negros riram por último. Vamos começar falando aqui dessa garotada do Flamengo, que ontem também tinha essa motivação a mais aí também, né? E bota motivação nisso. O Jorge Jesus ontem assistindo, acompanhando no Maracanã. Jogadores que podem ser aproveitados. Hugo Moura, mais uma boa partida. Mateuzinho, me parece que é o caminho natural, hein, Paulo Lima? Esse menino vai ser aproveitado no time. Lateral direito, né? Mas o Flamengo está atrás de um lateral experiente na Europa, né? Em princípio, essa é a posição da diretoria. Mas te agradou pelo que você viu nesse início, Mateuzinho? Mas já fez boa partida na estreia, já ontem se comportou muito bem, né? Mas sobe, né? Vem subindo gradativamente. O Flamengo, pelo elenco que tem, pensa numa projeção de mais peso internacional. Essa molecada que ontem ajudou passada, inclusive. O Lucas Silva, que não foi bem na estreia, como ele mesmo reconheceu ali no vestiário, na zona mista, né? Chegou a ser vaiado, mano, mas deu a volta por cima ontem, fez bom jogo, né? E o gol dele é muito parecido com o gol do Pedrinho na seleção brasileira. Entra por trás do zagueiro e toca de primeira. Rapaz, ontem voltamos no tempo, né? Ontem foi a noite do rádio. Que legal, né? É muito bacana também. Mas é uma situação complicada, né, Calheiros? Porque são garotos, cara, e ainda mais o Flamengo, que tem todo aquele retrospecto, né, cara? A molecada sempre que marcou muita história com a camisa do Flamengo, e o Flamengo que vem aí realmente com um elenco muito forte. Então cria-se sempre uma expectativa de que todos os garotos que estão ali serão Vinícius Júnior, Paquetá, Renier, enfim, a torcida do Flamengo cria aquela expectativa. Eu acho que tem que ter calma, muita calma inclusive, porque quando você tem um elenco tão recheado de estrelas e de qualidade como o Flamengo apresentou ano passado, e aí você coloca a princípio aí uma molecada que está chegando agora, a torcida tem que incentivar. Eu acho que vaiar um garoto desse é até crueldade, é muita crueldade. Por mais que o garoto possa não ter entrado bem, mas merece todo o crédito. Amadurecendo, Exato, né? Exato. Inclusive, ontem até tivemos um público acima do que eu esperava. Cara, 25 pessoas. Eu também falei a mesma coisa, realmente um negócio assim que me surpreendeu, cara. Eu esperava aí talvez um público de 10 mil pessoas no Maracanã ou até menos. Ainda mais pelo fato de os clubes ainda não estarem valorizando o estadual como deveriam. Por mais que eu entenda também, é um processo que ainda existe aí a entre-safra. Os jogadores do Flamengo ainda estão em férias, estão curtindo esse período porque jogaram a final do Mundial, tem que ter aquele um mês para poder descansar junto com a família. O próprio Vasco está alegando que precisa realmente de um tempo maior de pré-temporada para não desgastar demais os jogadores num curto espaço de tempo, já que a maioria dos times cariocas aí tiveram 10 dias praticamente para trabalhar esse começo de temporada. Mas nada justifica também a sua frase, hein, Abel? Ih, rapaz, o Paulo também não gostou não, hein? Foi lindo. Não foi lindo, é difícil, hein, Abel? Difícil. Eu até discuti isso aqui, falei isso aqui em off com o Paulo Lima. É o tipo de declaração que você dá no vestiário, deixa no vestiário, né? Agora, não traz a público e pega mal com o torcedor. Ele já viveu isso no próprio Flamengo. Quando ele usou... Eu até entendi o que ele quis dizer. Quando o Flamengo, lá no início do Campeonato Brasileiro, no ano passado, perde pro Inter em Porto Alegre,
E ele diz que perder para o Inter no Beira-Rio é normal. Mas quer dizer, embora a gente tenha entendido, não pega bem. Não, e ele elogiou a torcida do Inter também, usando esse mesmo termo. Falou, é linda a torcida do Inter aqui no Beira-Rio. Fazer um elogio pra ex do lado do atual, né, meu? Pô, tá louco. Rapaz, e aí... Não Mas pegou até nesse caso aí, Calheiros, porque se a gente parar pra analisar o que foi o jogo, o Vasco até o gol do Flamengo... 25 minutos. O Vasco tava melhor que o Flamengo no jogo. Tava gol no lado do Ribamar. Inclusive, o gol do Flamengo, houve uma chance antes também do gol, que o Flamengo perdeu o cara a cara. Então, até aqueles 2 momentos ali, o Vasco ele tava soberano no jogo. Mas aí que tá, foi o que eu falei aqui, mano. Tomou o gol, acabou. O jogo tem 90 minutos. Sim. Nós estamos falando de 25 minutos. Não, então, mas talvez o Abel, dentro daquela ótica, da leitura que ele tava fazendo até ele tomar o gol do Flamengo, ele tava vendo que o Vasco tava um time ali. E tá, tenso dentro de fato estava. Ele até usou o termo, o Vasco amassou o Flamengo no início. Mas depois do gol, aí morreu. O Flamengo controlou a partida. No segundo tempo, Paulinho, parecia que o time do Flamengo era o experiente. O Flamengo rodou a bola, ficou com a bola. E essa base do Flamengo, queira ou não queira, já vem uma base que está jogando desde a temporada passada também, enxertado com alguns jogadores da nova geração, né? Inclusive dessa turma da Copa São Paulo, que o Flamengo não foi exatamente para deixar esse time mais ou menos pronto. É verdade, bem lembrado. Não foi na Copa São Paulo e vamos ajustar essa molecada para jogar. Já estava em preparação. Um técnico que está lá já há algum tempo já cuidando da base e vê o trabalho de peneira, né, como a gente pode dizer assim, né, de filtro, né, exatamente de um funil. O Flamengo está conseguindo extrair o máximo da nova geração que está dentro do clube. Agora, passando para o outro lado, Paulo Lima, Abel elogiou muito e de fato fez uma grande partida, havia uma expectativa muito grande em cima desse jogador, Juninho. O Vasco em 2 jogos, olha, a gente já ficou de olho no Bruno Gomes aqui na estreia, que não é nenhuma novidade, ele já jogou no time principal no ano passado, mas foi destaque lá em São Januário no empate Vasco-Bangu. E ontem o Juninho foi bem, hein, no meio-campo do Vasco, meio-campo mais experiente, mais encorpado, e o Juninho, olha, jogando com tranquilidade, armando jogadas do Vasco. Assim como a gente fala que o Flamengo tem revelado bons jogadores na base, o Vasco também tem colocado, né? Tem colocado uma gente jovem para jogar e na temporada passada também fez isso, como o próprio Vanderlei. E esse jogador está aí, jogador na seleção brasileira, né? Então é um time que ontem mesclou alguns mais experientes, mais rodados, e o Juninho, em princípio, é esse que sobe já se consolidando entre os titulares. É bom, a gente está vendo isso no Palmeiras, né? Está vendo hoje o São Paulo também com o Diniz dando força para alguns outros jogadores que já passaram pela base, que tiveram temporada passada já com o grupo. O Palmeiras está fazendo isso, né? Enfim, os clubes brasileiros estão acreditando mais no potencial dessa molecada que surge muito cedo, com 17, 18 anos, para serem aproveitados como titulares no time principal. Olha aí, ó. Ô, Manu, pelo que o Abel falou ontem na coletiva, deixou muito claro, Bruno Gomes é jogador que vai brigar por titularidade. E pelo que ele falou ontem, o Juninho fica também, vai ficar no grupo. O Abel ele vai ter um desafio gigantesco esse ano, viu, Calheiros? Porque, querendo ou não, cara, a situação do Vasco, financeiramente falando, também é complicada. O Vasco ele vive momentos difíceis, ele tem um elenco enxuto, por mais que ele tenha alguns jogadores aí para acrescentar também, alguns jogadores que estão voltando, alguns jogadores aí que estão readquirindo o melhor preparo físico, mas é uma situação que ele tem que também olhar para o que acontece fora de campo. São situações ali que envolvem o extracampo que vão refletir dentro também. Então o Abel, cara, sinceramente, ele terá uma situação muito complicada nas mãos. Mas dentro de tudo que está acontecendo aí, dentro das críticas que ele está sofrendo também, Calheiros, eu acho que o Abel está sendo muito homem, cara. Muito homem. Eu critiquei também o fato do Abel não colocar a equipe titular do Vasco para enfrentar a garotada do Flamengo e assim possivelmente vencê-lo, porque talvez o único confronto no ano que o Vasco poderia ser favorito diante do Flamengo seria esse. Porém, esqueçam o que ele disse a respeito de foi lindo o que aconteceu ontem, esqueçam isso. Ele preservou o elenco do Vasco. Isso daí eu particularmente discordo, mas é um cara que, diferente de outros treinadores, ele não foi covarde. Porque com essa atitude, Calheiros, está todo mundo hoje falando do Abel. O Abel ficou com medo do Flamengo. O Abel declarou que o jogo foi lindo diante de uma derrota, mais uma derrota para o Flamengo. Porém, ninguém está falando do elenco do Vasco. Ele blinda o elenco. Porque imagina só, o time do Vasco titular entra e empata com esse time do Flamengo, ou perde desse time do Flamengo. O que iam estar falando a respeito do elenco para o restante do ano, para o restante da temporada? Iam estar descendo o cacete no Vasco. Não. Então, nisso, o Abel, ele chama para ele a responsabilidade, ele blinda o grupo.
Totalmente. Ele toma porrada da imprensa, ele toma porrada da torcida, mas ele respalda os seus jogadores. Isso o grande treinador faz diante de um clube. E não vai jogar com o time titular contra o Botafogo, exatamente para preservar pela Sul-Americana. Aí que dá, Paulo Lima. Ontem eu defendi o Abel nessa tese. Ontem até a gente teve aqui nós tivemos um debate aqui sobre esse tema. Posicionamento diferente. O Hamilton e o Paulo Lima nessa ótica de que o Abel está correto no planejamento. Eu estou na tua linha. Eu acho que a minha crítica é ao planejamento. Sim. E continuo criticando. Porque foi como o torcedor falou ali para o Álvaro Loureiro na reportagem. O Vasco esse ano está valorizando muito a Copa Sul-Americana. E vamos lá. O Vasco pode encaixar esse time titular e pode disputar título de Copa Sul-Americana. Na minha opinião, pode. Eu acho que pode. A gente já viu times até com qualidade inferior a essa do Vasco ir longe na Copa Sul-Americana. É o exemplo do ano passado, né? Ô, Paulo Lima, mata-mata. Você tem que ser eficiente em 180 Corinthians minutos. E Atlético Mineiro ficaram pelo caminho, né? Exato. Então, mas lembrando também, né, que times que estão dentro da fase de grupos da Libertadores, aqueles que ficam em terceiro do grupo, vão cair para a Sul-Americana. Rebaixam para a Mas tudo bem, mano. Mas vamos lá. Nessa ótica aqui, por que eu continuo criticando o planejamento? Para mim, há um equívoco nesse planejamento. Se o Vasco valoriza a Copa Sul-Americana e já no dia 5 de fevereiro tem o jogo, a estreia contra o Oriente Petroleiro da Bolívia, que vamos lá, o Vasco tem obrigação de passar. Sim. Você tem 5 jogos até a estreia na Copa Sul-Americana. E o Abel, como lembrou o Paulo Lima, o Abel já anunciou que vai colocar os titulares agora na próxima rodada contra o Boa Vista, sábado. E já no jogo seguinte a gente já não sabe. E lá no clássico contra o Botafogo, antes da estreia na Sul-Americana, ele já anunciou que não vai ter time titular. Quer dizer, mano, eu acho que tem um equívoco aí. Porque ele deveria estar aproveitando a oportunidade de pegar Flamengo e Botafogo fragilizados para pontuar na Taça Guanabara. Concordo. Fazer o dever de casa. E ali, dar ritmo a esse time para estrear na Copa Sul-Americana. Com uma sequência já. É que eles estão usando como base de desculpa esses 10 dias que os clubes tiveram aí para poder fazer uma pré-temporada. Que é terrível. Eu concordo também. Não é o ideal. Porém, não é ideal também você manter os jogadores aí treinando sua parte física, sendo que todo mundo sabe que você só vai conseguir aí alinhar seu time, ganhar entrosamento jogando. E o Vasco ele tem uma tabela aqui dentro do Campeonato Estadual que ele já poderia estar ganhando talvez aí esse laço para o restante da temporada. Inclusive, já que o Vasco prioriza tanto a Copa Sul-Americana, chegar diante de um Oriente Petroleiro com o time aí destreinado, sem entrosamento, é pior ainda. E sem ritmo. Exato, é pior ainda. Então eu faço críticas aí ao planejamento também, eu não concordo com essa atitude do Abel. Eu respeito muito o Abel, a história que ele tem, inclusive o respaldo que ele dá para o grupo de jogadores, sempre tentando blindar todo mundo. Ele gosta de receber as críticas aí e tira tudo isso aí das costas do elenco. Porém, eu acho que é uma estratégia errada. Como você disse, Calheiros, eu também concordo. A única chance que o Vasco teria de realmente ser favorito diante do Flamengo nessa temporada era esse jogo, que enfrentar os garotos. O Botafogo, que também não está aí, está fazendo uma pré-temporada agora. Nem estreou ainda com o time titular. O pessoal tá fazendo a pré-temporada no resort ali. Cara, aproveita também para ganhar. Inclusive, isso dá ânimo, dá confiança. Por mais que você diga, mas não é o Botafogo titular, mas é o Flamengo sub-23. Não importa. Para a história, era o Flamengo e era o Botafogo. Olha aí, ó, você quer ver a sequência? Coloca na tela a sequência do Vasco. Como eu disse, o Vasco vai estrear na Copa Sul-Americana dia 5 de fevereiro. Tá batendo na porta essa estreia. Olha aí a sequência, Paulo Lima. No sábado tem o Boa Vista. Exato. Depois vai pegar Cabo Friense em São Januário. Depois o Botafogo no Newton Santos. E aí estreia contra o Oriente Petroleiro. Nesses 2 jogos, Boa Vista